Quando nós falamos de esportes, um dos recursos ergogênicos mais interessantes é o carboidrato. Então, por conta disso, nós sempre planejamos a quantidade de carboidratos que é ofertada para cada paciente, de acordo com o que ele merece, de acordo com o que ele tem de treino. Então, por conta disso, quanto mais longa a duração, quanto mais extenuante, mais iremos prescrever o carboidrato. Só que, nesse sentido, fica muito mais complicado a prescrição de carboidratos, especialmente quando nós precisamos de maior quantidade ofertada, seja pré-treino, intratreino ou pós-treino. E nesse sentido, precisamos de modo obrigatório a prescrição, então, de carboidratos de modo mais fácil, mais prático, de suplementos alimentares. E eu quero te mostrar, então, Paladop, onde nós temos aqui 100% palatinose. Vale observar que nós temos, então, a isomaltulose, mas existe, então, nessa classe, a palatinose que é registrada e aqui é 100% palatinose. A grande diferença aqui, nós temos aqui no caso um carboidrato que confere pra gente uma energia de rápida utilização, porém de ação prolongada, ou seja, nós conseguimos ter um substrato energético que oferece bastante carboidrato, mas que não tem um pico glicêmico elevado. Você consegue manter a glicemia constante ao longo do exercício, o que consequentemente confere muito maior rendimento esportivo para esse indivíduo. Então vejam só, quando você mantém a glicemia constante, quando você consegue ter manutenção de glicogênio muscular também, consequentemente existe muito maior disponibilidade desse carboidrato, desse glicogênio também, dessa glicose disponível para esse paciente. Então são dois pontos fundamentais, você consegue manter glicemia constante sem gastar tanto glicogênio muscular e isso confere muito maior rendimento esportivo para esse atleta, para esse desportista também. Então, por conta disso, nós temos que sim, que sempre planejar a quantidade ofertada de carboidratos ao longo do dia para esse paciente, mas fica muito mais fácil e muito mais prático quando existe uma prescrição de palatinose intratreino para esse paciente, que nós podemos disponibilizar a cada 1 hora normalmente de treino e é algo fácil, prático e também fácil, não só de consumi-lo, mas também de levar durante uma prova, até porque essa é uma questão que gera algumas dúvidas em alguns atletas e alguns desportistas também. E além disso, é importante observar que essa palatinose também serve para outros tipos de estratégias. Por exemplo, para adoçar algum tipo de componente, o seu cafezinho, algum suco que o paciente deseja, é uma ótima possibilidade de troca. Ao invés de utilizar um adoçante, a gente pode planejar em utilização de palatinose para adoçar. Então é mais um benefício interessante que nós conseguimos colocar como prescrição. Mas obviamente que o ponto mais fundamental, o ponto mais interessante da prescrição de palatinose é para rendimento esportivo. Então se você tem um paciente que visa rendimento esportivo, seja um atleta, um desportista, sempre planeje a prescrição de palatinose, especialmente intratreino. Depois vem aqui e me conta qual foi o seu resultado.